Olá, começando aqui mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês conhecimentos relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. E por que não dizer, para a sua melhoria de qualidade de vida. Lembrando que a informação, ela chega até você. O que você vai fazer com ela é problema seu. Então, arregace as mangas e vá em frente. E já passando para agradecer todo mundo que nos acompanha aqui na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. A gente deixa sempre o nosso carinho, nosso muito obrigado. E todo mundo que nos segue, que interage com a gente nas mídias sociais. Se você ainda não faz parte, vem logo. @hajacerto. Instagram, YouTube, Facebook. É muito bom receber as informações de você por lá também. E hoje, gente, a gente trouxe aqui uma pessoa que eu conheci, que é fantástica, um conhecimento esplêndido, amplo, e a gente vai falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar, isso que a gente vem trabalhando, que é essa parte do coaching, ele tem vários viés. Tem profissionais de todos os gabaritos, né? Então tem profissional bom, profissional ruim, em todas as áreas. E no coaching não seria diferente. E nós estamos trazendo hoje uma querida, que é a Neiva. Eu te chamo de Neiva mesmo, é isso? Como que você gosta? Pode chamar de Neiva. Nas redes sociais sou conhecida como Neiva Leal Advogada, né? Tô no Instagram, no Facebook, mas é Neiva. Neiva é meu nome conhecido, de fato. Então tá, não vou pôr doutora por enquanto, não. Doutora Neiva, não. Só Neiva por enquanto. Seja bem-vinda, viu, Imagina. Neiva? Seja bem-vinda aqui para Obrigada. esse papo com a gente. Gente, Obrigada. e a gente vai abordar justamente isso. Como é que a Neiva é advogada e como é que nós vamos tratar o coach, o processo do coach, porque tem profissionais de toda gabarito. E isso é igual o terapeuta, é igual o hipnólogo, porque um profissional ruim, ele pode atrapalhar também o desempenho das pessoas. Como um bom profissional, ele alavanca, ele impulsiona muito as pessoas também. Isso em todo o mercado. No jurídico é a mesma coisa, né, doutora? Se você tem um profissional, um advogado que não é bom, ele vai perder uma causa, aquele cliente muitas vezes ele tinha direitos e tal, e não vai ser atendido. E o inverso também é verdadeiro, né? Um advogado bom demais, ele até faz milagre, vamos falar assim, não é isso? É bem isso mesmo. De fato, isso faz toda a diferença, o perfil do profissional, né, toda a serenidade, a celeridade, e que é visto pelo cliente. Tem cliente que, eu já tive vários casos, óbvio, né, desde 99 que nós estamos aí no judiciário, mas em via de regra a gente percebe que quando a energia é positiva, quando existe o coach, né, quando existe toda a reciprocidade, a boa-fé que a gente conhece como sendo, né, que é o resumo do coach, vamos dizer assim, né, a boa-fé jurídica, a boa vontade de se resolver, e isso se anda-se bem mais fácil, mais célere, e com mais êxito, né, com mais benéfico para as partes, que é o que mais importa, obviamente. Então, a gente vê muitos casos na prática que muitos dos meus clientes eu já paguei, já presenciei, de que a maioria deles muitas vezes não quer a briga, né? O processo foi apenas um caminho para chegar, muitas vezes, para conhecer o filho, para ver o filho, para ter um contato com a mulher, para ver se ainda de fato tem uma probabilidade. Então, o coach, ele aconchega, ele ajuda, ele ouve, que para mim é uma ferramenta espetacular para qualquer resolução de seja qual for o conflito, né, no geral. Eu sou suspeita de dizer, porque por muitos anos, diria assim, uns 10 anos, eu fiz parte da OAB Concilia aqui na nossa comarca, e sou conciliadora, além de advogada, óbvio que conciliadora na outra comarca, porque não é permitido na mesma, mas como a gente acaba abrangindo um pouco mais, aí nível Brasil tem uma flexibilidade maior, então eu sou suspeita de dizer, de fato o coach tem levado a diferença, tem feito uma grande diferença na nossa resolução de conflitos, né, e até no sentido do dia a dia mesmo, jurídico, o coach tem abraçado muito forte, cada dia mais célere e cada dia mais no nosso dia a dia, vamos dizer assim, para que consigamos aí, aos poucos, uma grande resolução de conflitos, que é o nosso objetivo maior aqui, para mim, pelo menos eu tenho isso como ética. É legal demais você estar abordando desse jeito, porque
Existem várias formas de você abordar um problema, né? Inclusive de você propor solução e tudo isso. E na tradução literária do coach, que é treinador, e aí, por exemplo, vamos fazer uma analogia com treinador de time de futebol. Você tem um time que muitas vezes não é o melhor fisicamente falando, posicionamento em relação ao campeonato, e aquele time vai ganhar o jogo por N motivos. Mas um deles passa pelo treinador, passa pelo sistema de motivação que ele faz, pelo que ele passa para a equipe, o que a equipe entende com isso, né? De todo o treinamento físico que ele vai propor também. Então, é um conjunto. E o coach também é nessa linha. Um coach ele tem que avaliar todo o cenário. E é lógico, gente, que tem treinadores que são de seleção e tem treinadores que são de campinho de várzea. Isso aí faz parte também. E no coach é a mesma coisa. O que gera essa potencialidade? É justamente a experiência, né? A prática leva à perfeição, né? Tem um grande ditado. Então, quanto mais você vai trabalhando, você vai atuando, você vai conhecendo mais dificuldades, mais soluções e vai conseguindo aplicar isso também. Isso cabe muito no jurídico, né? O jurídico, o advogado, ele é essa carga que ele carrega, né? De toda essa vivência que ele teve, de como um juiz interpretou, de como outro advogado fez a defesa ou fez o ataque, enfim, né? Então é todo um conjunto, né? Que ele vai herdando isso e aquele negócio que eu sempre falo aqui. Se você recebe esse gama de informação e no próxima oportunidade você não usa, você está só carregando isso, você está fazendo obesidade mental. E obesidade, ela é ruim, ela te deixa lento, ela não é saudável, né? Então, eu sempre falo assim, aprender uma coisa nova que vai te motivar, põe em prática. Faça, desenvolva aquilo ali. E você, como na área jurídica, por exemplo, você tem muita possibilidade de orientar o seu cliente, inclusive, né? Então, assim, o advogado, ele acaba sendo também um coach, né? Porque ele vai nessa linha de orientação, do que pode ser melhor para o cliente, do que vai dar murro em ponta de faca, né? Então, é assim também que vocês veem isso? Com certeza, com certeza. E a maioria dos casos, eu diria que é mais coach do que advocacia, né? Porque você tem que, eu, pelo menos, prezo muito a minha ética, o bem-estar, né? De levar o melhor, de saber ouvir o que o cliente veio buscar, que, repito, muitas vezes não é o processo que ele quer ganhar. Ele quer ganhar, ver mais uma vez aquela esposa, para tentar mais uma vez, para que dê certo, ver o filho, tentar convencê-lo da sua convivência, para a sua convivência, então, e demais, tem N fatores, e até o nosso convívio entre advogados, né? Muitas vezes a gente presencia alguns tipos de interesses diversos da maioria, né? E muitas vezes, propostas sem ouvir muito bem o cliente, que eu acredito que é extremamente necessário ouvir muito bem o cliente para entender o que de fato ele busca, né? Então, a maioria, eu diria que assim, a maioria dos clientes não busca a briga, mas com todo o engajar jurídico, muita ferramenta que o judiciário, entre aspas, põe na cabeça do cliente, de que aquilo é uma briga. Eu vou confessar um fato aqui, se me permite. No começo da minha profissão, eu tinha um pouco de dúvida. É isso mesmo que eu quero para mim? Porque até então, até aquele momento lá atrás, 99, sem dizer a minha idade, eu tinha uma visão de que advogado era uma pessoa impactante o suficiente de não precisar muito entender o que o cliente de fato teria como sentimento, mas o simplesmente enxuto objetivo do direito que eu pudesse aplicar naquele caso. E é muito além disso, né? E aí eu falava, será que é isso mesmo que eu quero? Brigar, impactar, estar no judiciário simplesmente porque a lei diz que ele tem direito? Aí, com o tempo, óbvio, a gente vai, né, aprendendo aí com o dia a dia, me trouxe uma clareza melhor, graças a Deus. E aí eu continuei na certeza de que eu estou na profissão certa, amo o que eu faço, porque acima de tudo, antes de eu ser advogada, eu sou ser humano. Graças a Deus,
tento usar isso, a advocacia, como um caminho para que eu consiga fazer o melhor, consiga ouvir e entender o que é de fato melhor para aquele cliente. E não apenas prometendo ganho de causa, porque não sou eu que dou o resultado. Eu não julgo, né? Eu só sou um caminho, a advocacia é o caminho para que se chegue o direito, para que se chegue o que se buscou. Então, de pronto, eu hoje estou convicta, estou na profissão certa, é o que eu amo fazer. Então, de fato, não tenho mais dúvida, porque eu entendo que tem advogados diferenciados, que tem o coach para nos ajudar, né? Tem vários métodos aí e ferramentas como o coach, a meditação, que já mudou muito o conceito disso tudo, né? Em 99 era um pouquinho diferente, mas hoje já é mais aceitável e nos enriquece de tanto saber aí, além do saber jurídico que nos proporciona aí, ter um meio termo, buscar um equilíbrio ideal para que o que seja bom para um e para outro, sem que um simplesmente bata o martelo e que de fato coloca a lei diz isso e vai ser aquilo. Então, eu aprendi a ser a diferença. Se não temos tese, vamos criar, porque essa pessoa precisa disso para que ela tenha vida e vida com abundância, e vida de melhor. Eu consegui fazer daquele caso, levar aquelas partes a um bem maior, que é o melhor para elas. Não que a lei simplesmente impõe dentro daquela limitação que eu não gosto muito de trabalhar. Eu gosto de ser ampla, eu gosto de ser flexível, eu acho que tudo conversando se resolve, eu acredito que numa mesa, numa água, num café, se resolve bastante coisa. Quando tem criança, pode ser um chá, um doce, eu não diria, porque tem mães que vão me bater, mas, de fato, no contexto geral, vale super a pena um café. Super, de verdade. Sem E o dúvida, coach, obviamente, faz parte dele. sem dúvida. E é lindo eu estou vendo você falando aqui da sua profissão e do brilho no olhar. Gente, a gente tem que ter isso. Porque quando você tem isso, tem gente que fala assim, quem faz o que gosta não trabalha. Trabalha sim, gente, trabalha também. Né? Mas, senão você ia ficar na rede, né? Na praia, tudo bem. Mas é o seguinte, mas trabalha com mais gosto. Eu acho interessante. E uma abordagem legal que você falou aí é o seguinte, muitas vezes é um caminho para se tentar uma conversa, se tentar uma coisa. Porque, por exemplo, tem gente que mata por amor. O cara não tem dúvida que ele ama aquela mulher, ou aquela mulher ama aquele homem, e mata aquilo porque um não quer ficar com o outro, alguma coisa assim, em questão de relacionamento. Mas é tão maluco isso na cabeça do cara que como é que ele vai tirar a vida? Como é que ele vai deixar de ver alguém que ele ama tanto? Né? Porque é confusão mental naquele momento. Né? Eu estou falando, não estou pegando o viés da maldade, tem um monte de pessoa maluca aí no mundo, mas eu estou pensando no seguinte, no distúrbio mesmo emocional naquele momento, que leva o cara a praticar isso, né? Aquele tirar a vida da pessoa que ama. E é interessante que é o seguinte, da mesma forma que o coach, ele traz essa clareza pro seu coach do que pode ser desenvolvido, vocês, como na área jurídica, também fazem isso. Por quê? Você tem duas funções, inclusive. Você tem uma clareza de conversar com o seu cliente, de mostrar para ele, de repente, a visão dele está turva, a visão dele não é aquilo que precisa, e de repente ele está completamente errado e está querendo brigar com aquilo, entendeu? E, ao mesmo tempo, além de você ter que fazer esse entendimento com o seu cliente, para vocês falarem a mesma língua, né? Senão não vai funcionar, você ainda tem uma terceira pessoa, que é o juiz, que você tem que convencer ele daquilo tudo, né? Através de argumentação, de fatos, e tudo isso. E eu acho que é o seguinte, o bom advogado, ele, além de ter o conhecimento da causa, conhecimento dos fatos, argumentação, tudo isso, ele também é, de certa forma, um ator, que é a forma que ele entona as palavras, do andar. Então, assim, tudo aquilo, num tribunal, né, um tribunal presencial, principalmente, ele conduz aquilo. Então, a gente vê muito em filme, né? O advogado vai lá, faz uma encenação, não sei o que e tal, e os júris são pessoas comuns que estão vendo aqui. Né? São pessoas que vivem de novela. E novela é um negócio muito interessante. Por que novela tem tanta audiência? Porque a pessoa imagina a vida dela na vida da novela. Então, se eu tenho um problema no meu relacionamento, e eu estou vendo na novela lá um casal com problema, eu vou falar assim, olha, deixa eu ver, olha, é parecido com o meu. Como é que eles vão agir? Ah, não, isso eu não tenho coragem de fazer. Olha, isso aqui é uma solução. Então, quer dizer, são informações que a gente vai trazendo
Da mesma forma que a informação em relação à vivência do vizinho, a vivência de um parente que você está vivenciando, que tem um problema próximo do seu. Então, isso, questão de aprendizado. Eu sempre falo o seguinte: a prática leva à perfeição, como eu falei aqui. Só que você não precisa errar para aprender sempre. Errar vai te colocar no nível superior, sim, sem dúvida, se você aprender com aquilo. Mas você também pode aprender com os erros dos outros. E assim, e o advogado é muito isso, né? Você de repente está vendo lá o outro advogado lá de defesa, de ataque que ele fez, enfim, de acusação, né? E você está vendo que ele está indo por um caminho que você vai falar assim, pô, vou detonar esse cara aqui, porque ele está me dando uma brecha aqui e tal. Então, e aquilo você está aprendendo também. Ao mesmo tempo que você está avaliando, você vai falar assim, olha. E uma outra coisa que é importantíssima, de nunca subestimar. Porque muitas vezes o cara está te levando por um caminho e você fala assim, agora eu pego esse cara. Quando você assusta, é você que foi pego. Né? Então, assim, ele tinha uma carta na manga que ele não mostrou propositalmente, e aí, quando você subestima o inimigo, entre aspas, tá? Não existe inimigo entre advogados aí, mas é o opositor, vamos falar assim, você corre esse risco, né? E você já teve essa experiência com o cliente de ter que de entender a dor dele, né, do que ele está gerando aquela causa, aquele processo, enfim. E ter que sugestionar, de opinar, de colocar uma clareza para ele. Você também faz esse papel? Como é que é isso? Com certeza, com certeza. Hoje eu entendo que esse é meu maior papel. Hoje eu entendo que primeiro ouvir para entender o que é melhor, não ouvir só um lado, óbvio. Gosto muito de ouvir os dois lados. E depois disso, óbvio, a gente vai traçando, né, dando opções, primeiras não tão favoráveis, mas depois vai chegando até chegar um denominador, um equilíbrio, um pontinho daqui. Opa, isso é bom para ele, opa, bacana. Pega o positivo, joga do outro lado e vai até chegar uma linhagem, um equilíbrio, que os dois fiquem felizes, né? Então, óbvio que nem sempre isso é 100%, óbvio que nem sempre é tão bonito assim, às vezes lá há uma demanda maior, não dá um café, vai dois, e aí vai, quantos necessário for. Eu não desisto, tá, gente? Mas, né, tem pessoas e pessoas e a gente também tem que respeitar e também existe um limite, óbvio que o judiciário não é brincadeira, é uma coisa muito séria de fato, e a gente tem que respeitar os prazos, os limites, as demandas, o entendimento que nem você falou, Adrien, de fato o juiz, promotor, dependendo da causa, né? Então, tem bastante opiniões, né, muitas vezes, e se for necessário, o café também segue na mesa de audiência, não tem problema, tá? A gente pede licença e vamos lá, porque a gente tem que dar opções, né? Quando a coisa está bem forte, pra você ter ideia, já teve casos que eu mandei para a oficina parental primeiro, antes da audiência. A oficina parental aqui, para nós, na nossa comarca aqui, não passa de um consultório psicológico. E aí vai, entendeu? Para entender. Porque muitas vezes chega um laudo no processo que eu não sou psicóloga, já estou quase, dependendo do tanto de tempo aí, né? E também fiz a faculdade aqui de terapeuta, ando fazendo algumas coisas para me complementar, até para autoajuda, para que eu não sinta tanta dor do cliente, né? Porque isso também tem uma vida própria, também tem que ter um cuidado, tem que estar bem para ajudar o próximo. Mas, de fato, a gente tem que dar um contexto, alienar, pontuar, dar sugestões e trabalhar isso dia a dia. Mas tem processos que tem gente que fala, você não fez acordo, você vai brigar. Não, calma. O acordo pode ser feito a qualquer momento. Temos tempo. Dependendo da situação, óbvio que não é em via de regra que eu estou falando, mas no contexto geral, às vezes eu já tive processo que durou 2 horas e já tive processo que durou 10 anos. Então tá tudo certo. Eu confesso que depois do coach, depois de alguns trabalhos de terapia, alguns trabalhos de humanizado, vamos dizer assim, e depois que eu me formei, inclusive, de mediação e conciliação, eu tenho tido menos tempo de processo, tem dado certo. Aí, né? Tem dado certo. Tem gente que no começo não dá muita credibilidade por causa do rostinho de criança, viu? 10 anos atrás era mais forte isso tudo. Mas tem o salto da vida, tem um monte de jogo de cintura que a gente vai conseguindo e vai dando certo. E aí, no final da história,
Esses dias eu tive um cliente, eu vou confessar aqui outro detalhe, eu vou confessar porque ele me autorizou a falar isso. Ele falou assim: tá, como advogada você me trabalha dessa forma e me cobra, mas como psicólogo eu ainda não sei. Eu não aguentei. Como é que quanto que você vai me cobrar e tal? Eu brinquei com ele, eu falei, essa parte é Deus que me paga, porque estou Eu feliz, jogo sei, muita coisa sei como que eu fiz, sei que eu fiz o que tem de melhor dentro do meu conhecimento, óbvio, e tá tudo certo. Então eu fiquei feliz, minha lição cumprida, eu brinco muito que é Deus isso. fica lá de cima olhando assim, aí chega o meu chamado lá e fala assim, opa, para que Alden tá dando para os outros lá embaixo lá? Pera aí, deixa eu ver. Entendeu? Porque eu jogo muito coisa para ele. Eu falo, tô fazendo aqui, depois você me recompensa aí, tá tudo certo. E sem aquela necessidade de receber alguma coisa efetivamente, né? E você citou um Sim, negócio interessante, que é o seguinte, eu falo muito aqui, e a gente trabalha isso muito no coach, que é o autoconhecimento, né? Muitas vezes a pessoa não se conhece e para você fazer uma defesa de uma pessoa, para você assumir um lado, vamos falar assim, você precisa conhecer os fatos. Isso que você falou de escutar as partes é importantíssimo. E eu tenho um relato pessoal que aconteceu na época, eu estudei no colégio, num bom colégio chamado Colégio Promove e tal, e o que acontece é o seguinte, tinha um amigo que ele era muito igual a mim. Ele era chileno, né? Ele veio para o Brasil e falava bem português, e a gente era muito igual, inclusive fisicamente, parecia muito, o corpo era mais ou menos igual e tal. E a gente tinha algumas rixas de criança, de adolescente, de bobeira. E algumas vezes a gente saía nos tapas mesmo, né, tal. Aí o cara que olhava o colégio, ele pegava os dois, falava, vamos lá, vamos para a diretoria. Aí levava. Só que eu pagava o meu estudo trabalhando de office boy no colégio na parte da tarde. Então eu achava que eu tinha uma certa regalia lá, porque eu era funcionário, né, do colégio e tal. E aí o diretor chegou e eu fui dar minha versão. E aí eu, não, porque o cara, parará, contei minha versão do meu jeito, né? Aí ele falou, legal, senta aqui que eu vou chamar ele para escutar a versão dele. Aí o Andrés veio, um grande abraço, Andrés, sei que você está vendo a gente aí também, tá, acho que ele está lá no Chile. É um carinho que eu tenho por ele imenso. E aí o Andrés contou a versão dele, e era a versão real. A minha estava florida, tá? Mas a dele não, a dele estava real. Cara, mas eu fiquei muito sem graça. Eu fiquei muito sem graça, porque ele estava falando a verdade nua e crua. E aí eu assumi, e nessa verdade tinha os erros dele, tinha os meus erros, né? Que era um conflito ali. E aquilo me serviu muito foi um tapa na cara aquilo para mim. E aquilo ali, naquele momento, eu devia ter, sei lá, eu estava no primeiro ano, oitava série, sei lá. Aquilo ali fez uma mudança na minha mente, sabe? Por quê? Até então, eu achava que tudo que eu fizesse eu podia contornar. Mas não é só isso. Porque tem coisas que a gente acha assim, eu estou conversando aqui, quem não está vendo não está sabendo o que eu estou falando. Mas tem uma entidade superior que ela está vendo tudo, né? E tá tudo dentro do seu caderninho lá, tudo bonitinho, entendeu? Então, assim, naquele dia, com aquele diretor, que é um grande amigo meu hoje também, eu vi aquilo, falei assim, gente, e a sabedoria dele, ele não falou nada, ele simplesmente pegou as duas versões e a gente se resolveu, a gente saiu abraçado, eu pedi desculpa pro cara, eu estava errado também, ele também me pediu desculpa, que ele também estava errado, e eu não lembro se foi a última briga não, tá? Eu acho que depois teve mais alguma confusãozinha, mas sempre se resolvia. Então, assim, isso é interessante porque muitas vezes a gente, no calor da emoção, a gente coloca mais força do que o negócio precisa ter, né? Então, assim, você acaba sendo egoísta às vezes, né? E aí, quando você procura o judiciário, você quer até por imposição aquilo, né? Então, tem muitas vezes que é assim, não, a pessoa errou, então eu vou cobrar o erro dele 10 vezes mais do que devia, entendeu? Então, é justamente assim, é aquele negócio, você pecou, eu vou te castigar aqui agora, né? O castigo vai ser na terra, né? Então tem muito isso e é muito interessante porque não são todos os advogados que têm essa mente que você tem, que você passou por esse processo, você entendeu o que o coach pode fazer e você aplica isso com seus clientes, né? Isso é muito interessante e eu tenho certeza que você tem tribunais que você enfrenta lá outro advogado que não tem nada disso, não tem esse conceito e não tem essa, como é que eu uso a palavra? Essa sensibilidade, né? E você tem que tratar com isso, né? tenho muito, muito, muito mesmo. Você não tem ideia, isso é a parte desafiadora, mas que também faz parte da minha, vamos dizer assim,
tarefa de vida, projeto de vida. Aliás, eu tenho um projeto novo nesse sentido. Logo em breve eu vou poder falar, ainda não posso. Fica no suspense aí. Não queria fazer esse suspense, mas me veio muito forte agora. Tenho sim um projeto ainda na caixinha, mas eu quero muito expandir isso, porque eu acredito muito que, principalmente a nossa área jurídica, precisa muito, né? Eu diria que em geral, né? É o mal do século aí, infelizmente, é a ansiedade, é estresse, não sei o que, sabe? Um sentido. Inteligência, resumindo, inteligência emocional é necessária, acredito eu. Como pessoa, como profissional e demais. E quem sou eu para falar aqui? Porque eu não sou nenhuma psicóloga, né? Mas assim, nem um terapeuta, mas de fato profissionalizado, né? E tal. Só sou básica, mas assim, o meu projeto envolve um pouco de cada coisa disso tudo que eu falei aqui nesses poucos minutos. É, mas o contexto e o foco principal é levar o bem-estar, conseguir melhorar ou tentar, pelo menos, fazer, sabe, dormir sossegada, que a minha parte eu fiz, o que tinha de melhor, eu plantei a sementinha, mesmo o colega sendo extremamente processualista, técnico e formal e rígido, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Mas eu plantei a sementinha, eu fiz a minha parte. Dentro do meu pequeno conhecimento, eu consegui colocar lá. E aí eu já tive isso, eu estou contando que eu já tive essa experiência, e depois passou-se alguns anos, não vou dizer que foi rápido, tá? Passou-se alguns anos, essa pessoa me procurou e falou: obrigada por aquele dia você ter plantado a sementinha. Você cutucou naquele dia, desculpa o termo, mas foi assim mesmo que a pessoa me falou. Cutucou na ferida lá com o teu dedo, mas hoje eu posso te agradecer. Falei, é isso que valeu a pena, isso não tem preço, e disso aí nasceu o meu projeto que está por vir aí, então, eu repito, de fato, é bem bacana, é o meu, vamos dizer assim, o meu ganho, não existe valor, não existe, é imensurável esse retorno, esse feedback de tudo isso, e óbvio que isso é plantio do dia a dia, não é um dia, gente, é 24 horas, eu estou no judiciário, então assim, é muito forte, de fato, por mais que, repito, no começo da nossa conversa aí, hoje já é bem mais flexível, já é bem mais aceitável. O juiz já consegue, numa audiência minha, suspender, ou seja, fazer uma audiência entre a minha e a outra, porque eu estou tomando um café com as duas partes, e tá tudo certo. Às vezes eu trago o café para a mesa mesmo de audiência e tá tudo certo também. Então, hoje eu consigo fazer isso. Lá no começo eu não conseguia, não. Nem com as maquiagens e o salto, não dava certo. Hoje já tá dando certo. Então, eu tô feliz da vida, alguma coisa eu tô fazendo certo e super tô feliz. Mas é assim, na verdade, sendo eu mesma, a minha identidade é essa, sabendo a minha identidade, foram plantios de ano, foram vários aprendizados, está sendo, ainda vai ser muito mais. Não estou onde eu quero ficar e onde eu acredito que Deus vai me dar a oportunidade de crescer cada vez mais. Então, assim, posso dizer para vocês, vale a pena ser nós mesmas. É isso. De fato, não tem muito o que eu falar em palavras técnicas. Posso parecer uma advogada diferenciada? Sou, tudo bem, tá tudo certo. Mas eu, como ser humano, antes de eu ser advogada, porque eu repito, eu tenho que estar bem como ser humano para ser uma advogada boa para levar o bom para as demais pessoas em geral. Então, eu acredito nesse tema que eu estou te falando, eu estou falando aqui para vocês. É isso que eu quero muito ter várias oportunidades como essa, de espalhar mesmo, porque super vale a pena. A gente começa a viver na verdadeira abundância, sendo nós mesmas, plantando bem, fazendo bem, acreditando que mesmo aquele advogado rígido, mesmo aquele profissional que ainda está naquele encatinhar, ele vai andar, ele vai entender. Quando ele vê que deu resultado, você dá mais uma oportunidade de conversa, mais meia horinha de pausa e dá tudo certo. A princípio, ele vai falar, doutor, mas eu tenho mais. Tem um monte de outras atrás esperando. Eu vou falar para ele, 5 minutos, mas a gente vai ter que fazer esses 5 minutos, porque eu vim aqui, eu quero fazer algo diferente. E já fui também excluída de algumas rodas por ser essa diferença, mas hoje, graças a Deus, estou mais bem aceita e está dando certo, estou feliz.
Estou super feliz, de fato. E é lindo ver um profissional empoderado assim do que ele faz, do orgulho que ele tem, e parabéns pelo que você faz, porque eu vejo assim nos seus olhos a gratidão que você tem de estar fazendo. Porque tem hora que você faz um negócio e fala assim, gente, será que eu estou fazendo certo? Não sei o que tal. Na verdade, no fundo, a gente sabe o que é certo e errado, né? Mas quando você tem a certeza que esse empoderamento traz, que é isso que você fala, de como você trabalha tudo isso, como você muda a visão, como você consegue interpretar, consegue ter empatia, consegue ter sensibilidade, né, para estar vendo isso, e ao mesmo tempo imposição, porque é hora que você tem que impor também, né? Então, assim, é todo um contexto. Isso é lindo, né? Todos os advogados tinham que aprender isso aí, porque é importantíssimo. E o seu projeto se deixou todo mundo aqui assim curioso. Pode deixar que no próximo papo nosso nós vamos falar dele. Eu tenho certeza que você já vai estar com ele a todo vapor, a gente vai falar dele. E olha só, como eu te falei, quando o papo é bom, o tempo voa. Então a gente já está chegando na reta final do programa. E eu queria que você aproveitasse aqui para deixar suas considerações finais, deixar suas mídias também, para quem quiser conversar com você, contratar seus serviços, enfim, né, bater um papo, né, fica à vontade aí. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer muito pelo esse convite, agradecer pela oportunidade, porque essa oportunidade para mim não é simplesmente para mim, mas para os demais que eu acredito que vão ouvir, e são muitos. Curtam, compartilhem, pessoal aí. Agradeço de fato a todos de alguma forma. Eu não estou aqui por acaso. Outra coisa, minhas redes sociais são. É o meu nome, então é muito fácil. É @Neiva Leal Advogada no Instagram, tá, gente? No Facebook, Neiva Leal Advogada também. Tem o LinkedIn, Neiva Leal Advogada, e tá tudo certo. Sigam também, tendo dúvida do que a gente conversou aqui ou demais, manda o direct, eu respondo todos os meus directs. Eu posso demorar um pouco, mas eu respondo, prometo. Muito feliz de estar aqui compartilhando. Ficaria aqui muito, muito mais tempo. Foi muito gostoso. Muito obrigada a todos. E espero que aproveitem esse conteúdo que é assim, do bem. É para vocês, é com amor. Ah, obrigado. E olha, eu tinha certeza disso aqui também. Eu concordo com você que nada acontece por acaso. Tá? A gente fez uma manobra para você estar aqui, né, e tal. E tal. Eu te agradeço muito por você disponibilizar seu tempo aí. E com certeza a gente vai construir mais coisas junto, não tenho dúvida disso. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo volume de informação que você trouxe aqui para os nossos ouvintes. E a gente vai combinar mais coisa por aí, tá bom? Obrigada, obrigada, gratidão. De coração. Tá ótimo. E é isso aí, o programa vai chegando no final. A gente agradece demais a doutora Neiva que esteve por aqui, trazendo tanta informação relevante, importante. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. E entrem lá nas mídias sociais dela, interajam com ela. Ela é uma pessoa fantástica. E o programa, na reta final, eu vou agradecer mais uma vez todo o pessoal que nos acompanha aqui pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. Sempre o nosso carinho, nosso muito obrigado. E todo mundo também que interage. É muito bom, gente, receber vocês, o feedback de vocês pelas mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Então, continue assim, isso é bom para a gente, para saber como que a gente está procedendo com o nosso trabalho. É um presente de volta para a gente, tá? E a gente fica por aqui. Um grande abraço no coração, um beijo no coração de vocês. E a gente se vê por aí, no próximo programa, ou nos vídeos pela internet aí. Um grande abraço. Tchau.